Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo jóia, tudo mara? Hoje eu vim trazer a resenha de O Sol é para Todos, livro clássico que eu tava doida pra ler, finalmente terminei e vim mostrar pra vocês do que se trata essa obra. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar pra eu saber que você passou por aqui. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala muito de leitura, desenvolvimento pessoal, autoestima, amor próprio e todas essas coisas que a gente precisa pra ter uma vida melhor. Bora pra resenha! Então, começando pela capa do livro, o livro que eu comprei é um livro na versão capa dura, ele é esse dourado assim, e tem um livro mais vendido, que geralmente é o livro da capa normal, comum, e ele é bem mais bonito que esse, diga-se de passagem, mas como eu sou fissurada em livros de capa dura, eu resolvi comprar nessa versão. Então, o título do livro original se chama To Kill a Mockingbird. A tradução disso significa matar um passarinho. Mockingbird é um tipo de passarinho que tem só lá nos Estados Unidos, não tem aqui no Brasil. Mas na tradução do filme, eles utilizavam a palavra roxinol. Enfim, e eles resolveram colocar esse título, O Sol é para Todos, que não tem nada a ver com a tradução, por tratar de um título mais chamativo, que convide mais o leitor a comprar a obra e apreciar essa joia aqui, gente. E quando você vai lendo em torno ao passar da história, você vai entendendo que O Sol é para Todos, ele traz aquela mensagem de igualdade. E é disso que o livro fala, de igualdade e como que a gente vive uma realidade de desigualdade em todos os sentidos. Mas bora para a história. A história se passa em 1935, no Alabama, numa cidade chamada Macon. Essa cidade é fictícia e a história ela é narrada por uma criança, a Scott. Ela tem 6 anos e ao longo da passagem da história, ela vai amadurecendo e vai narrando tudo que vai acontecendo. Então, o mais interessante para início de conversa é que a história toda narrada por uma criança, você consegue ter uma visão de uma criança sobre o mundo, sobre tudo o que ela está passando. Bom, e Scott tinha um irmão que se chamava Jim, com aproximadamente 4 anos de diferença, e eles conheceram no verão o seu vizinho, né, que era o sobrinho da vizinha, na verdade, que é o Jill, e eles passaram a brincar o verão juntos. Esse Jill era um amigo deles de temporada, só nos verões. Ele morava em outra cidade e ele ia nos verões passar uma temporada na casa da tia para aproveitar as férias. E eles acabaram se tornando grandes amigos e brincando juntos ao longo deste período. E uma dessas brincadeiras consistia em ficar imitando o vizinho deles. Era um vizinho esquisito, um vizinho que não convivia com ninguém, que não tinha vida social, ele só ficava em casa. E como eles tinham muitas dúvidas de como que era esse vizinho, só escutavam histórias sobre eles começaram a criar, né, coisas de criança, criar histórias assustadoras sobre esse vizinho, o Arthur, mais conhecido como Boo. E nessas brincadeiras eles começaram a criar, né, desafios entre ir na varanda do vizinho, pegar na porta de entrada do vizinho, passar do portão de entrada da casa desse vizinho, como uma forma de se desafiar e ver quem era mais corajoso. Bom, e ao longo das histórias eles aprontam muito com esse vizinho, eles começam a buscar formas de chamar a atenção desse vizinho para ver como é que ele é, para conhecer ele, para ver se ele sai na porta, se ele aparece na janela, tudo sem sucesso. E eles voltam para a época de escola, a Scott ela começa a estudar. Essa primeira parte do livro, o livro é dividido em 2 partes. Ela fala basicamente das brincadeiras que eles faziam, como que eles aprontavam, da convivência deles em família, como que foi o período de retorno à escola, quando a Scott começou a estudar, os desafios que ela passou. A passagem do livro toda, ela conta muito sobre preconceito, sobre primeiras impressões e como que a sociedade nos influencia nisso, na cabeça da criança, como a criança é educada a pensar conforme o meio dela, conforme o que as pessoas em volta dela ensinam, como que elas reagem a determinadas pessoas. E você percebe que uma criança ela já tem a tendência de ser muito crítica e muito questionadora. Mas as crianças, elas literalmente repetem o comportamento dos pais e do meio onde vivem. E na segunda parte, o pai da Scott, ele é advogado e ele pega um caso onde um negro, ele é acusado de estupro.
E a história se desenrola nesse julgamento, onde eles começam a receber ameaças pelo fato do pai dele ser um branco que está defendendo um negro, e fala muito sobre racismo de diversas formas, mostra como a desigualdade tanto não só do racismo em si, mas de classes, como que a gente é criado em grupos, como a gente segrega de todas as formas, como a gente quer criar um status, a gente cria situações onde a gente se sente superior a determinada classe social. E ao longo da história mostra essa convivência da Scott, ela, pela ótica dela, ela vendo o julgamento, como que as coisas acontecem, como que é a convivência dela com o pai. A mãe dela faleceu, né, quando ela era bem criança, assim, eu acredito quando ela tinha uns 2 anos de idade. Enfim, ela só se lembra da convivência com o pai e a importância do pai nessa formação da criança, para que ela crie seus valores, para que ela entenda o que é certo, o que é errado, e como que a sociedade, a cidade em si, se virou toda contra a família por conta do pai estar defendendo o negro. Enfim, a história basicamente fala sobre isso, fala sobre esse preconceito, fala sobre os desafios da vida de um negro naquela época. O pai dela tinha a ajuda de uma funcionária, né, que era uma empregada doméstica que morava na casa deles, que era Calpurnia, e ela trabalhava com eles e ela ajudava na criação das crianças, e isso era mais um aspecto que era muito julgado ao longo da história, inclusive pela tia dele. Você vai vendo ao longo da história que a autora, ela não afirma nada, ela sempre deixa as perguntas em aberto com os pensamentos das crianças, inclusive da Scott. Ela sempre deixa diálogos onde você para refletir onde se encontra o preconceito nas pequenas coisas, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Ao longo da história você se identifica em diversas partes e para pensar que você faz muitas coisas que no fundo são preconceituosas, e você inibe isso porque todo mundo faz, porque é natural, porque não faz mal nenhum, mas não faz mal nenhum a você, que é uma classe privilegiada. E nesses tempos onde o racismo está sendo muito pautado, esse clássico, ele é um clássico muito importante para a gente abrir a nossa mente e pensar um pouquinho, inclusive se você estiver no seu lugar de privilégio, a entender um pouquinho mais, a ter empatia mais com as classes que são as minorias, né, que são desprezadas, que sofrem de algum tipo de preconceito. No livro também trata muito de preconceito social, de maneira geral, mas a mensagem que ela passa é que a gente tem muito ainda que evoluir, a gente tem muito que aprender, e a gente só consegue aprender quando a gente se bota à disposição para se colocar no lugar do outro. Tem uma passagem do livro muito legal, eu não me lembro exatamente como a passagem é, mas ela falava que a gente só entende o que o outro passa quando a gente se coloca no lugar dele. É uma passagem, é uma citação onde o pai da Scott fala com ela isso. E essa é a maior verdade, a gente só consegue entender o outro quando a gente olha com os olhos dele, quando a gente passa a viver o que ele vive. Você não consegue mensurar o sofrimento do outro se você não passa o que ele passa, entende? E é essa a mensagem do livro. Enfim, foi um livro sensacional. Tem uma continuação, esse livro foi o único livro da autora até 2015. Ela publicou esse livro em 1960 e foi praticamente uma autobiografia, porque ela era filha de um advogado, e essa época que ela retratou no livro era basicamente a época que ela estava com a mesma idade da Scott. E coincidentemente a narradora é uma criança e é uma menina, teoricamente ela. O pai dela também defendeu negros quando ela era criança, não por um abuso sexual, mas por outros casos. Mas há muitos fatos dentro do livro que se encaixam muito bem com a própria biografia dela. Bom, e depois de 50 anos sem publicar nada e se tornando autora de um único livro, ela resolveu publicar o Vai, Coloque um Vigia, que é o segundo livro, que é a continuação desse aqui. O livro continua a história após 20 anos, ou seja, os personagens estão maduros na história que se segue. E como era de se esperar, por ser continuação de um clássico que é leitura obrigatória às crianças nos Estados Unidos, esse livro esgotou as vendas em 2015.
Não li ainda, pretendo ler, tenho curiosidade em ler, mas como eu gostei tanto e eu vi tanta gente criticando, muitas pessoas falaram que a história não foi legal, que o fim de alguns personagens não foi bacana, ou que ela transformou os personagens em pessoas ruins, coisas do tipo. Então, devido a essas críticas, eu fiquei um pouco apreensiva em continuar a história e me frustrar com o fim, né? Então, acho que eu vou permanecer por enquanto com essa obra aqui. E assim que eu comprar outra e ler, eu trago resenha aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É isso, um beijo, até a próxima!